Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Para um dia refletirmos sobre a palavra de Deus, uma mensagem de Natal. Nós estamos na semana de Natal, um mês de Natal. Realmente a gente faz uma mensagem de Natal. E que Deus nos abençoe a compreender. Parabéns, aniversariantes. Nós queremos alegrar pela sua alegria de ter mais um ano de vida e alguma coisa que deu certo na sua vida, que você está alegre. Queremos alegrar. E aquilo que tem te entristecido, nós queremos orar e chorar junto. No final estaremos orando por você, não se esqueça. Deus é maior do que os problemas. Deus é o Deus do milagre. Basta pedirmos com fé e crer. Que Deus irá falar um milagre em nossas vidas. Amém? No mês de Natal, sempre falamos sobre um assunto relacionado ao nascimento de Jesus. Hoje iremos falar sobre um acontecimento muito difícil de entender. A morte de criança por Herodes na tentativa de matar Jesus. Amém? Muito difícil entender esse texto. Lê para mim o texto. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Mateus 2, de 1 a 23, Mateus 12, 7, 8, 12 e 16. Tá. Um certo dia, uma irmã da igreja, amiga de estudo bíblico, me disse que não conseguia entender este acontecimento narrado na Bíblia, onde Deus Pai livra o menino Jesus da morte e permite outras crianças morrerem. A gente era professor, um domingo eu dava aula, outro domingo ela dava aula, a gente chama escola bíblica, porque é dominical, porque é do domingo, geralmente de manhã, então a gente fala dominical, mas a escola bíblica pode ser outro dia, mas a gente dava domingo. E um dia depois da aula, ela virou e falou assim: sabe uma coisa que eu não entendo na Bíblia? É isso. E eu fiquei com isso na cabeça muito tempo, do que ela falou. E quando você convive em ambientes que morre muita criança e crianças adoecem, e é muito difícil para a gente entender isso, e é muito difícil mesmo, a gente vai se perguntar assim: por que Deus permite que as crianças morram? Né, são puras e não fizeram nada de errado. Então, para quem mexe num ambiente em que crianças adoecem e morrem, tem uma opção: ele desiste, não dou conta. Ou ele fica doido, que tem muitos que entram em depressão, em parafuso. Eu pensava que não, mas descobri de muitas pessoas assim. Ou ele bate o joelho no chão, ora e pede a Deus sabedoria para ele continuar trabalhando. Então, essas 3 opções que você tem que fazer. Perguntamos: como podemos entender essa passagem da Bíblia, onde o menino Jesus é liberto da morte, mas as outras crianças morreram? Tarefa difícil. A morte de criança é difícil de aceitar e entender, mas o Espírito Santo nos fará entender. Amém? Amém. O nosso tema é: as crianças vão para o céu. Vamos falar junto? As crianças vão para o céu. Falar um pouco da narrativa do acontecimento que aconteceu na época, está lá em Mateus 2, o capítulo todo, e alguma referência ao Velho Testamento, que tudo tem relação ao Velho Testamento, que era a profecia que ia acontecer aqui. Por exemplo, os magos seguem a estrela do Oriente, chegam em Jerusalém, perguntam onde estava o rei dos judeus. Nós observamos esses magos
né? Ou eram homens que estudavam as estrelas. A gente calcula que é 3, porque eram 3 presentes, mas a Bíblia não fala que era 3, que Israel era rei, e não fala da onde que eles vieram, falar que eles vieram do Oriente. E eles vão seguindo uma estrela, aonde o menino ia nascer, que era o rei dos judeus. Só que em vez deles irem para Belém, eles vão para Jerusalém. Eles erram o caminho. E quando eles erram o caminho, ele chega perguntando para todo mundo: onde é o nascimento do rei dos judeus? Achando que todo mundo estava sabendo e que seria um acontecimento notável ali. Ninguém estava nem aí para isso, nem os religiosos. E Herodes fica sabendo disso, né? Esse negócio da estrela, mudando, dele seguir a estrela, essa estrela está em Números 24, 17, vai referir sobre essa estrela. Então Herodes pede informação aos religiosos, né? Informa com eles, porque ele chama os religiosos, que eles entendem das escrituras, fala: existe uma profecia que esse menino vai nascer. E aonde é? Sim, o rei do judeu vai nascer em Belém da Judéia, cidade de Davi. Lá Belém também é chamado de Eufratas, a gente vai ver isso, Belém e Eufratas. É lá que a criança vai sair. E Herodes fica sabendo, né? Então, lá em Miqueias 5:2 vai dizer que a criança, o Messias, iria nascer em Belém. Então, o Velho Testamento vai nos guiar. Interessante isso. Herodes chama os magos secretamente, o rei magos, secretamente, e diz que é em Jerusalém. Eles não sabiam até então. Herodes tinha sido informado, né, que a criança ia nascer em Belém, e pede para que eles encontrarem a criança. Eles façam o quê? Avisam ele aonde a criança estava, porque ele queria adorá-lo, mas na verdade ele queria matá-lo. E os reis magos, ou os magos, os que estudavam as estrelas, vê a estrela de novo e segue a estrela. Ela aparece de novo a eles e encontra Jesus. E leva os presentes, ouro, incenso e mirra, e fica muito felizes, né? Mas acontece, em sonho, né? Deus avisou aos reis magos que eles não voltassem para Jerusalém, porque Herodes ia para outro caminho, porque Herodes queria matá-lo, matar a criança, e assim eles fizeram, fugiram para outro caminho. E um anjo, em sonho a José, ele ordena a Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José, para irem para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. Isso está para cumprir uma profecia que está em Oséias 11:1. Lá em Oséias 11:1 vai dizer que o Messias fugiria para o Egito. Então Herodes, quando fica sabendo disso, que os magos mudaram de caminho, se sente muito traído, porque não foram avisar ele, e ele fica furioso, e ele manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo, em volta ali de Belém, região. Todas as crianças são mortas. Isso para cumprir uma profecia que estava em Jeremias 31:15. Então já em Jeremias 31:15 diz que essas crianças iriam morrer. Depois, em sonhos, né, de Herodes morto, depois que Herodes morto, um anjo em sonho aparece a José de novo e ordena para ele sair do Egito. Sai do Egito, que Herodes já morreu. E ele fica com medo de ir para Jerusalém, com medo do filho de Herodes, e ele vai para a região da Galileia, região do norte, lá onde está o mar da Galileia. Ele vai para uma cidade chamada Nazaré. E essa cidade de Nazaré, e Jesus vai ser chamado de Nazareno, Jesus de Nazaré, por causa que ele morou em Nazaré. E isso é uma profecia
para se cumprir a profecia que está em Isaías 9:11. Em Isaías 9:1 vai dizer que o Messias seria chamado de Nazareno. Olha que coisa extraordinária. Ele nasceu no sul, em Belém, para cumprir a profecia que ele ia nascer em Belém no sul, e tinha uma profecia lá em Isaías que ele moraria no norte, em Belém, e seria chamado Jesus de Nazaré. Então tudo que aconteceu foi para cumprir-se o que as escrituras tinham. Mas isso aí eu estou falando a narração para a gente ver que as escrituras, tudo que aconteceu com Jesus era cumprido. As escrituras, em geral, o que aconteceu? Então por que essas crianças morreram? O pecado gera morte. Muitas crianças morrem. Muitos morrem. Todos morrem. Depois que o pecado veio ao mundo, houve a morte. E ela não distingue quem. Lê para mim o segundo versículo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Então a morte, depois que veio o pecado, Adão e Eva lá errou, a morte entrou no mundo e ela não poupa ninguém. Alguns vivem muito, quase 120 anos, mas vai morrer também. Alguns vivem pouco, são crianças, outros adolescentes, mas que ela afeta todos os seres vivos e nós seres humanos. Então a morte chegou no mundo, é uma coisa que não tem como evitar. As crianças vão para o céu, elas não são pecadoras. Aí a gente vai entender um pouco das crianças. Lê o terceiro versículo. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Então que Jesus disse assim, os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem dele, que faz barulho, incomoda, né, dispersa. A criança realmente faz isso. E Jesus, não impeçam deles vir até mim, deixa eles vir. Por que ele diz? Porque das tais, elas, o reino do céu é delas. Então elas, é o reino do céu, os céus é delas. O próprio Jesus diz, mas elas não fizeram nada ainda, converteram, fizeram boas obras, como alguns sabem. Ele não falou isso, é delas, são crianças. Por exemplo, a gente vai entender melhor. Lê para mim o quarto versículo. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Amém. As crianças são puras e irão para o céu. Elas apenas vão para o céu mais cedo. Isso é um grande consolo para nós. A criancinha muito bonitinha faleceu. Elas vão para o céu mais cedo. Mas é delas o céu. Por quê? Jesus diz assim, se nós não convertermos, mudarmos de posição, né? E não nos tornarmos como criança, não fizermos como criança, nós não herdaremos o reino do céu. Quer dizer, para nós entrar no reino do céu, nós temos que nos tornar como uma criança pura. Criança perdoa, a gente guarda rancor. Criança confia, a gente deixa de confiar. Então, o reino dos céus é delas. E nós, adultos, para chegarmos ao reino do céu, nós temos que nos tornarmos criança. Mas morreu adulto. Mas se ele morreu adulto, para ele ir para o céu, ele tinha que ser como uma criança. Um grande mistério. Porque os puros que vão adquirir o céu. Então isso é um grande consolo para nós. Que quando essas crianças sofrem ou morrem, elas o quê? Elas vão para o céu. Então quando você vê lá elas lá, fraquinha e tudo, você fala, meu Deus, se o Senhor levar elas, eu sei que ela vai estar no reino seu. Isso é um grande consolo para a gente. Que muitas vezes ela poderia ter sido adulta e fazer muita coisa errada, entrar no mundo do crime algumas foram,
como os adultos fazem, mas elas são puras. E nós temos que nos tornar puros. Acontece, nós poderíamos falar assim, mas Deus foi injusto. Bom, as crianças são puras, elas vão para o céu, mas Deus permitiu que elas morressem. E não permitiu que o menino Jesus morresse. Né? A gente ainda não desvendou esse mistério. Mas diz assim a Bíblia, lê para mim, Romanos aí. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8, 32a. O que diz aqui em Romanos 8, 32a? Que aquele mesmo Deus que permitiu que aquelas crianças morressem e que o menino Jesus não morresse, mais tarde, aquela criança que não morreu, adulta, Deus ofereceu ela para morrer. Ela não foi livre da morte. E uma morte terrível, que é uma morte humilhante, que a gente já falou, de cruz. Ele foi executado como se fosse um bandido. As crianças devem ter morrido rápido, apesar que não é bom. Mas Jesus foi uma morte lenta, humilhante, e Deus ele se ofereceu para nós tivermos essa esperança da salvação. Então Deus não foi injusto. Ele livrou Jesus da morte. Não livrou não. Ele só não morreu ali, porque ele ainda tinha que ficar adulto, ensinar, fazer milagre, tinha uma missão a cumprir. Mas cumprida aquela missão aqui na terra, Deus se ofereceu ele para nós. Então Deus não foi injusto. Ele não poupou a criança Jesus quando adulto. Estou sendo entendido? Então Deus não deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. E Jesus morreu no nosso lugar para nós não morrermos. Essa é a esperança que nós temos. As crianças foram mortas pelo rei Herodes. Mas quando adulto, Jesus também foi morto pelos nossos pecados. Deus Pai não poupou o seu próprio Filho e o deixou ser crucificado para nos salvar. Aceite Jesus em seu coração e receba os céus como as crianças. Deus Pai não poupou o seu próprio Filho para você ter esta esperança. Então, Jesus é Filho de Deus. Jesus não poupou sua criança. Deus poupou a criança Jesus e nós. Ele não poupou a sua criança. Só que ele esperou ele ficar adulto e se ofereceu por nós. Lê a conclusão, por favor. A morte surgiu pelo pecado e afeta todos os seres vivos, inclusive as crianças. Mas Deus não poupou seu Filho Jesus para livrar a todos da morte eterna. Mas as crianças vão para o céu, pois são puras, porque o reino dos céus pertence a elas. E para entrar no reino dos céus, é necessário se tornar como uma criança. As crianças, quando morrem, vão habitar com Deus um pouco mais cedo. Amém. Isso é um grande consolo. Quando você vê que uma criança faleceu. Não, o céu é delas. Apenas foi mais cedo. Poupou de muitas preocupações no reino de Deus. Não é fácil entender, mas é só a compreensão que a Bíblia nos dá. Fazemos a reflexão. Eu sou puro como uma criança para ir para o reino dos céus? Eu sou puro como uma criança? Vamos ler a oração junto? E fazer a oração final e a bênção. Vamos lá. Pai de esperança. Pai de esperança. Que nos deste a vida em Jesus. Que nos deste a vida em Jesus. Obrigado pelo consolo. Obrigado pelo consolo. De saber que todas as crianças vão para o céu. Vão para o céu. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. Que você tenha esse consolo também. A Bíblia diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Ele não poupou seu próprio filho, ele não vai nos dar aquilo que a gente está pedindo? É uma pergunta, né? O apóstolo Paulo faz para nós. Se Deus Pai não poupou o seu próprio filho para nos salvar,
não dará a nós todas as coisas assim que precisarmos? Sim, Deus nos dará tudo o que precisamos. Peça a Ele com fé. Ele nos dará tudo. Ele não poupou seu próprio filho. Imagina você pegar uma criança e se oferecer. Ele ofereceu seu filho Jesus. Ele vai dar tudo que nós precisamos. O que você está precisando? Qual milagre da sua vida que você está precisando, que vocês estão precisando? Seja na área da saúde, familiar, financeira, né, vícios, problemas, depressão, problemas mentais, físicos e tudo. Eu sei que os problemas são imensos, cada um tem um diferente. E Deus vai dar a cura, Deus vai trazer a solução para os problemas, porque Ele não poupou seu filho. Ele entregou por nós, Ele vai fazer o melhor para nós. A Bíblia diz assim, que tudo que aquilo pedimos com fé, crendo, receberemos. Para quem crê, nada é impossível. Ele sempre dizia, vá em paz, a tua fé te salvou. Que nós tenhamos essa paz de confiarmos em Cristo e saber que Ele escuta nossas orações. Amém? Quero orar com você. Deus Pai, Deus querido, tem misericórdia, Jesus, daquele que está sofrendo, daquele que está angustiado, Pai. O Senhor que está desesperado, aquele que não vê solução para o seu problema, Senhor, que o Senhor abre, Senhor, uma porta, seja qual for o problema, Jesus, qual seja, Senhor, o desespero, a angústia, o Senhor pode livrar, Senhor. Enche o nosso coração de fé, enche o coração de esperança, sabendo que existe um Deus lá no céu, que nos ama, que entregou seu Filho e que vai responder às nossas orações. Faça um milagre em cada vida, Pai. Nós confiamos no teu milagre, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho, Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? O Senhor nos abençoe.